a TV comunitária hoje deve estar dando uma pauta sobre a questão da Bolívia, sua cultura, sua comunidade. Nesse sentido, estamos convidando a senhora cônsul Shirley Orozco Ramírez, presente no programa, do Consulado-Geral da Bolívia no Rio de Janeiro, o senhor Samuel Cabreira, do Grupo Folclórico Cultural Patubu, o senhor Reinaldo Santana, que esteve conosco no programa anterior, do grupo Entrou por uma Porta e da Rede Latino-Americana de Teatro em Comunidade, e o professor Vinícius Bandeira, também convidado do último programa, sociólogo e professor. Nesse primeiro bloco, que iremos discutir, é sobre a festa, a convocatória mundial que ocorreu para as comemorações do TINCO, que foi comemorado aqui no Rio de Janeiro. Nós fizemos uma edição que deve também ser veiculada na TV comunitária, em 31 de julho, em frente ao Copacabana Palace. Eu gostaria que os nossos convidados, a cônsul da Bolívia, falasse para nós sobre a importância dessa festa, o TINCO boliviano para a comunidade e quantas cidades, em termos mundiais, o que significou esse evento para a Bolívia. Inicialmente, muito obrigado, Milton, a vocês da TV Comunitária pelo convite e também pelo interesse de conhecer sobre nosso país, sobre nossa cultura. Como você já disse para a gente, nós tivemos uma atividade que que tinha o nome de TINCO 100% boliviano. Foi uma atividade realizada a nível internacional em 16 países e em 36 cidades do mundo inteiro, onde em os espaços públicos das cidades, das capitais mais importantes, a população boliviana dançou esta dança que é o TINCO, e que Samuel vai explicar o contexto e o significado desta dança, em um espaço público com a ideia de dar a conhecer a nível internacional que esta dança é nossa. A verdade, esta atividade responde ao interesse do governo boliviano e da população boliviana de internacionalizar e dar a conhecer nossas culturas. Existe, nos últimos anos, em nosso país, um processo muito grande de revalorização do tema cultural, da identidade étnica, por exemplo. Em nosso país, temos um orgulho de contar com 36 povos e nações,
temos um orgulho de manifestar nossos rituais, culturas, tradições, que são uma mistura muito interessante do mestiçagem colonial, mas as culturas pré-colombinas que nós temos. E nesse sentido, isso faz que nosso país seja um estado pluriétnico e pluricultural. Vou passar a Samuel para que ele poderia explicar para vocês o significado do Tinco. Cabe dizer que a festa do Tinco surpreendeu as pessoas que estavam na orla, né? Naquele domingo maravilhoso, no dia 31 de julho, em frente à Copacabana Palace, e ficamos até o meio da tarde, né? Gravando o evento. Foi maravilhoso e teve bastante receptividade da comunidade que frequenta a orla no final de semana. Foi, verdade, foi um prazer e foi muito interessante. A população brasileira, boliviana, todos juntos dançando nossas danças. Para nós seria realmente muito importante que se conheça, como por exemplo, de você se conhece a samba e a nível mundial se sabe que a samba é brasileira. Né? Do mesmo jeito, nós queremos que se sepa que essa dança é nossa e que gostaríamos que todos os cidadãos no mundo dançarem também nossos ritmos. O Samuel foi, inclusive, um dos dançarinos do evento, né? Ele estava extremamente alegre, né? Bem festivo, fez várias danças. Eu acho que ele vai poder dizer para nós o que significava aquelas danças, ou qual foi a energia que ele sentiu na praia naquele dia, com aquele evento, com a comunidade. Perfeito. Newton, senhores, obrigado pelo espaço. Aqui, somando mais do que Nossa Senhora falou a respeito. A cultura boliviana é muito rica, em todo sentido da palavra, em questão de roupas, cores e diversidade de danças diferentes também. O evento em si, em defesa do Tinco boliviano, 100% boliviano, ele realizado aqui na orla de Copacabana, um espetáculo, porque a expectativa não era de tão magnitude como foi dessa vez. E eu dancei, eu estive lá presente, temos a oportunidade, eu como representante do grupo Patubu, tenho a honra de dizer que temos um grupo de jovens que dançam todas as músicas e danças típicas bolivianas. Elas estão sendo treinadas aqui, no Rio de Janeiro propriamente. Entre uma delas, o Tinco, uma que mais se destacou este ano. Tinco, como já havíamos comentado um pouco antes sobre isso, são dois povos que se juntam em uma data certa para poder fazer uma festividade e tudo mais. Eles compartilham bastante entre os colegas, entre os amigos, entre as famílias deles propriamente, e tem um ritual onde não é uma violência pura em si, isso já passou a ser um folclore praticamente, no qual havia um enfrentamento entre os dois povos e fazia aquele ritual de fertilização da terra para que eles possam ter uma colheita durante o ano inteiro. E é essa encenação que a gente fez na hora de Copacabana. O pessoal se divertiu, tinha muito brasileiro, tinha muito boliviano, tinha boliviano que a gente nunca tinha visto aqui no Rio de Janeiro, apareceu, e tinha bastante gente que a gente adorou bastante, principalmente a expectativa disso. E assim vai. Eu pediria que o Reinaldo Santana, que já viajou pela América Latina e pela África, fizesse um comentário e enriquecesse sobre esse evento,
cultural, a importância da Bolívia no Rio de Janeiro, a questão latino-americana, junto depois com o professor Vinícius, fizesse os comentários e a gente estabelecesse aqui um bate-papo sobre essa questão, né? Que os brasileiros, nós temos pouco conhecimento, felizmente, da América Latina. E a Bolívia tem estado em pauta recentemente. Eu acho que o Reinaldo Santana aguarda muito mal. Bom, eu queria falar que assim, que eu tive um contato quando conheci o Teatro Trono, que são nossos parceiros da rede de teatro comunitário, e eles trouxeram um pouco do Tinco para nossas atividades do El Quijote, que foi um espetáculo com 13 grupos da América Latina, cada um trazendo sua cultura, sua força. E a questão da Bolívia me fascina, porque eu acho assim, a Bolívia é um país triétnico. Ele tem a grande influência do Reino do Congo, está presente nos bolivianos. Quando você olha a questão do tecer, das colorações, ele já deixou de ser pré-colombiano, já transgride para um olhar de savana. Aí eu sempre pergunto, é uma provocação para os bolivianos, da onde vem aquela cor da savana que está ali nos tecidos? Uma cor pastel embaixo do colorido. Os antílopes na roupa boliviana, essa coisa dessa memória que sempre aparece. Então é uma coisa muito legal, assim, a Bolívia, ela subverte mesmo, ela bota ali, eu sempre perguntava ao pessoal do Teatro Trono, de onde vem esse antílope? Não vem, está aqui. Mas aonde? De onde vem essa savana? Não tem, está aqui. E essa coisa da Bolívia dizer que está aqui, o jeito boliviano de falar, está aqui, é muito simpático. Porque me lembra o mineiro. O boliviano e o mineiro são muito parecidos. Todos têm mistérios. Todos têm uma história que uma avó contou, tem sempre uma bebidinha guardadinha no quarto, um doce guardado, um queijo, um pão. Então, na realidade, essa cultura que nós chamamos de junção, ela atravessa a América. E ela atravessa a América, assim, quando eu vejo ele falando que ficou feliz em dançar no Tinco, o pessoal do Teatro Trono falava mesmo que eu estou muito feliz porque dançamos o Tinco hoje, isso aqui. Quer dizer, é muito interessante. O samba, ele já foi muito ritual. Hoje ele virou SA. Eu só espero que o Tinco não vire SA. Tá bom. Professor Vinícius Bandeira. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer nós estarmos aqui, né, Brasil, Bolívia, né, juntos, né, e não só Brasil e Bolívia, quer dizer, eu acho que nós temos que cada vez mais aprofundar a integração da América Latina, né, e eu acho que é muito importante o momento atual que nós estamos vivendo na América Latina, por exemplo, a Bolívia, né, com a eleição do Morales, a reeleição do Morales, o Chávez lá na Venezuela, o Correia no Equador. O que era importante nesse governo, uma coisa em comum que eu vejo, é justamente esse resgate da cultura, né? Cultura original, que tem raiz, né? Porque o grande prejuízo que foi causado a nós, latino-americanos, não foi só econômico, ou seja, não foi extrair nossas riquezas econômicas, né? O grande prejuízo foi praticamente dizimar com a nossa cultura, principalmente a América Espanhola. Houve uma intenção da metrópole de provocar uma aculturação na base de se dizimar a cultura original. Então, é muito importante o que está acontecendo na Bolívia com Morales, né, o governo Morales, né? Isso pode ser um governo assim, quer dizer, um governo de raiz, um governo popular, de esquerda, porque os governos anteriores faziam o contrário, quer dizer, se submetiam à cultura dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos. Quer dizer, nós não devemos ser contra a cultura dos Estados Unidos. O que nós devemos ser contra é uma cultura que está sendo imposta e é uma cultura alienadora, né? Os Estados Unidos têm setores, né, de teatro, de cinema, de literatura de altíssimo nível. Mas o que vem para nós, quer dizer, o que é imposto, não é essa cultura de altíssimo nível. É uma cultura alienadora que tem um propósito
né, de dar continuidade a dizimar a cultura de raiz, a cultura de raiz da Bolívia, da Venezuela, né, do Chile, né? Todos os nossos países têm uma cultura bastante forte, né? Então, eu acho muito importante isso, quer dizer, esse resgate, né, para que nós possamos sentir orgulho, né, um orgulho de sermos bolivianos, brasileiros, chilenos, né, venezuelanos, né? E eu acho que o momento atual é um momento muito rico, que está acontecendo em vários países da América Latina, né? E ao contrário do que aconteceu um tempo atrás, de neoliberalismo, né? Então, eu acho muito bom isso, né? E a gente tem que apoiar, nós brasileiros, nós bolivianos, nós venezuelanos, né? Temos que apoiar esse movimento. Ainda continua sendo minorias, não? A diferença de lo que é em nosso país, que é 63% mais ou menos da população total boliviana, que é uma população muito significativa. Eu gostaria de comentar um pouco do que falou o professor. E é verdade que a tendência em muitos países, pelos processos vividos, é a homogeneização, não, da cultura. É diferente do que está acontecendo em nosso país de aflorar a identidade cultural dentro do nosso território. Isso, a verdade, faz com que a gente esteja contra a corrente dos processos de outros países. Não estou dizendo se é bom ou mal, estou dizendo que a verdade é em contracorrente e, evidentemente, existe, neste momento, uma agudeza cultural muito forte, mais que em épocas passadas. Também señalar o que comentou respeito a essa diversidade que você viu na população boliviana, que você dizia de onde vem. Eu posso dizer de onde vem esta pluralidade. E a verdade, Bolívia fica no coração, no centro de Sudamérica. E nós compartimos a Amazônia com muitos países, o Chaco com muitos países, a cordilheira, o altiplano também com muitos países. E isso faz que a gente tenha parte das culturas que compartimos com muitos países que já na época da Constituição do Estado-Nação fracturou política e administrativamente esses povos, mas que não tinham fronteiras anos. Da questão, que parece que a Bolívia só está lá, né, e não está presente aqui. E o que nós vimos na praia, inclusive, surpreendeu o próprio Samuel, né? Nós vimos mas em São Paulo tem muitos imigrantes bolivianos. Então, aqui também, mas em São Paulo... Quais são as questões que envolvem a comunidade boliviana? Quais são os problemas que vocês encontram aqui no Brasil? Né? Provavelmente São Paulo seja a terceira ou quarta cidade boliviana em termos de população. Não,
Está longe, mas a verdade... Sabe que São Paulo é a segunda cidade japonesa em Sim. termos de população? Segunda. A segunda colônia é maior, São Paulo é boliviana. Sim. É São Paulo. Não, São Paulo é Depois da segunda, japonesa. Japão. São Paulo é a segunda cidade do Por mundo. isso Tem mais angolano em São Então, Paulo do que outro. Mas era isso, só isso que eu estava falando. Bastante também. Angolano? É, bastante. Não tanto quanto em São Paulo. São Paulo Não, tem um São bairro. Paulo assim, não dá para Sim, comparar. sim, São tem Paulo um bairro. A única coisa que não tem em São Paulo é paulista. Assim. Nada em São Paulo para conhecer. E conheceu? Depois do não, né? Depois do Não, e outras coisas também não tem. Nesse segundo bloco, senhores telespectadores, a senhora cônsul Shirley Orozco Ramírez, o senhor Samuel Cabreira, o Reinaldo Santana, que você já dá entrevista no outro programa, e o professor Vinícius. Mas vamos dar continuidade ao que estava tratando no primeiro bloco e discutir sobre uma abordagem, quando nós falamos da Bolívia, o brasileiro, de uma maneira geral, pelo menos o carioca, pensa a Bolívia fora das nossas fronteiras. E temos os bolivianos aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros estados. Eu gostaria que a senhora cônsul pudesse falar dos problemas que a comunidade enfrenta aqui no Brasil, a receptividade que tem para os bolivianos, se há uma troca recíproca em termos de afetividade, de interesses, as questões de natureza realmente diplomáticas que envolvem os dois países, a comunidade. Bolívia está presente no Brasil. A população boliviana que mais chega ao Brasil fica e mora em São Paulo. A população mais grande, a comunidade mais grande está em São Paulo. Não temos uma cifra, um número específico da quantidade, mas se estima mais ou menos um número de 120.000 bolivianos morando em São Paulo. Segundo estado com número de população boliviana é Rio de Janeiro, e mais ou menos se estima em 4.500 bolivianos. Fica longe em relação a São Paulo. E em terceiro estado temos a Minas Gerais. A migração boliviana ao Brasil, a verdade, dependendo do lugar, se diferencia muito. Em meu caso, eu sou cônsul geral da jurisdição do estado de Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E a verdade, o que pude ver esta época é que em Rio de Janeiro, por lo geral, o boliviano que chega aqui é mais o boliviano que vem a fazer uma pós-graduação, vem a estudar uma área específica. A maioria é gente formada, muito médicos, temos médicos, advogados, engenheiros, e uma mínima quantidade temos de população que faz outros ofícios que tem a ver mais com a indústria, com o artesanato, a diferença da migração em São Paulo. Em São Paulo, por lo geral, o boliviano trabalha em área mais da indústria, da confecção, mas em Rio de Janeiro é outro perfil do boliviano que chega a esta cidade. A maioria chega a fazer estudos e termina morando nesta cidade. Muitos deles moram 50, 40, 30 anos e ele chega a ter uma interrelação muito interessante com a população local. A verdade, ambos chegam a ter uma relação muito amigável, muito respetuosa. O boliviano é muito querido aqui em Rio de Janeiro. Eu acho, especialmente pela ética de trabalho que ele tem, a maioria são muito reconhecidos e valorizados na área laboral em que ele trabalha. Nós conhecemos em termos que foi uma crise que surgiu no início do governo Evo Morales,
é a questão da reserva de gás da Bolívia, né, que abastece em grande parte da indústria de São Paulo. Hoje há uma troca maior entre o Rio de Janeiro e a Bolívia em função desse desenvolvimento da indústria petrolífera aqui no Rio de Janeiro, porque é a reserva de gás que temos na Bolívia, a troca desses profissionais com a Petrobras, há muita vinda de engenheiros para o Rio de Janeiro. Na verdade, o circuito é muito grande da atividade petroleira entre Bolívia e Brasil, não só pelo trabalho e os investimentos que tem Petrobras na Bolívia, também porque nós estamos no momento de desenvolvermos nossa área de hidrocarbonetos aqui no Brasil. Então, temos nossas autoridades do Ministério de Hidrocarbonetos como o presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscais Bolivianos, que é como a Petrobras de vocês, o nome de nossa empresa de hidrocarbonetos na Bolívia é Yacimientos Petrolíferos Fiscais Bolivianos, e eles vêm constantemente a Rio de Janeiro porque nesta cidade a maioria das empresas petroleiras tem escritórios para a região. Acho que Samuel vai poder falar alguma coisa mais a respeito. Samuel, como boliviano aqui no Rio de Janeiro, como é que você sentiu? Está aqui há quanto tempo na cidade? Eu moro no Brasil há 24 anos. Morei muito tempo em São Paulo, faz uns 2 anos mais ou menos que eu moro aqui. Mas falando a respeito sobre aquele intercâmbio da questão do gás entre Brasil e Bolívia, se mantém a questão do tratado normal, isso com a Petrobras, com todos os contratos durante todo o ano que vai decorrer neste tempo. Existe também um escritório aqui, assim como também existe o escritório de Petrobras na Bolívia e na Paz. E fazem sim aquela troca contínua. Sobre a questão de profissionais, sim, tem muito boliviano, engenheiro que está vindo para cá, trabalha muito aqui nas plantas de Petrobras também, e fazem sempre aquelas trocas de muitos profissionais nessa área, principalmente que está crescendo cada vez mais. Mas você chegou no Brasil, primeiro residiu em São Paulo. Sim. E você, bem, nós somos cariocas, né? Fluminenses, mas a TV de âmbito da cidade do Rio de Janeiro. Em São Paulo, você como estrangeiro, nosso irmão da fronteira, como é que se sentiu a diferença entre São Paulo e Rio de Janeiro em relação a essa receptividade? Bom, em questão de colônia, principalmente, sim, tem uma diferença muito grande. A diferença é massiva, mesmo pelo fato de você ir no final de semana e se juntar com toda a colônia. Hoje em São Paulo tem uma área que é somente da colônia boliviana, que é a Praça Cantuta. Isso já está no mapa da Prefeitura de São Paulo, isso já tem um nome próprio, já foi dado à colônia boliviana. Então nós já temos um espaço para poder juntar pessoas familiares e comprar comidas típicas bolivianas, alguns víveres que trazem também de lá. Então a gente praticamente se sente como se estivesse na Bolívia. Há uma diferença sim quando eu vim para o Rio de Janeiro. É indiscutível a beleza dessa cidade, mas fica um pouco longe de estar próximo dos compatriotas, dos amigos. Aqui é um pouco mais difícil juntar eles. O pouco que a gente pode fazer é uma iniciativa de fazer um grupo de dança justamente para poder juntar, para poder manter a cultura boliviana, manter a música presente, que isso não posso dizer que aqui estava fora ou esquecido ou algo assim, mas a gente está continuando com esse tipo de trabalho aí. Mas aqui no Rio de Janeiro você percebe uma integração mais efetiva com a sociedade local em relação, por exemplo, a São Paulo, sem cair em nenhum barrismo aqui, mas estou falando, o fato de você não estar dentro de uma colônia, então São Paulo temos os japoneses, que é a maior colônia, a maior população fora do Japão, né, em São Paulo.
Então, você tem uma colônia que é fechada com seus hábitos, com seu território, temos as outras colônias também, mas o Rio de Janeiro, como se apresentar como uma estrutura urbana que propicie uma colônia, você percebe que talvez eu já estou induzindo, se é alguma questão em relação à integração com a população. Bom, em si o projeto cultural, ele abrange tudo isso. A nossa ideia é apresentar Bolívia para o mundo, e em diferentes países, nesse caso, com a cultura. Ou seja, a gente vai entrar com essa carta de apresentação, para que saibam quão tão rico é o nosso país, e também quão tão bons são todos os bolivianos estrangeiros dentro do país bem recebidos nesse caso. Existe uma diferença, sim. Em São Paulo, bom, não vamos fazer muita comparação com São Paulo, vamos falar somente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sim, tem uma boa aceitação do público brasileiro, além do mais que aqui a gente tem que tomar em consideração que aqui tem muito estrangeiro, ou seja, não é somente boliviano, não é somente brasileiro, não é somente tem italiano, tem americano, tem de tudo. Então, é um pouquinho mais difícil, sim, porque eles também são rotativos, eles não ficam aqui, muitos. E a gente está dando esse trabalho, continuando com esse trabalho para poder mostrar um pouco mais da nossa riqueza, principalmente. Ótimo. Vamos então fazer os comentários do Reinaldo Santana e o Vinícius. Infelizmente, no bloco sobramos poucos minutos para podemos estender isso para o próximo bloco. Bom, eu queria só, ao mesmo tempo, comentar e fazer uma provocação à senhora cônsul. Assim, nós temos desde 2008, 2009, tentado trazer o Teatro Trono para uma conversa com o nosso teatro comunitário aqui no Rio de Janeiro, como nós temos feito com a Colômbia. Hoje nós temos um diálogo aberto de Skype semanal com o povo da Colômbia. Gostaria de saber se há possibilidade, há interesse do consulado no Rio de fazer esse intercâmbio, trazer o Teatro Trono, trazer a coral, o pessoal, para que a gente possa criar esse diálogo teatral e os jovens que produzem multimídia também lá, trazer para dialogar com os garotos que produzem multimídia no Rio de Janeiro. Essa é a minha provocação, assim, porque a gente já vai passando. Mas pode continuar, Reinaldo. Dessa vez o Vinícius declina. Declina. Pode falar à vontade. Eu vou fazer outra provocação ao Samuel. Dessa possibilidade do trabalho dele com a comunidade boliviana, desculpa, eu tenho tanto colombiano, invadiram aqui essa comunidade boliviana, de essa dança e essa possibilidade de construir algo para se unir às manifestações públicas do Rio de Janeiro. São essas duas provocações. Passa para eles. Pessoalmente, eu gostaria muito que esta expressão do Grupo Trono de lá de Bolívia chegasse aqui e parte da cultura carioca e de teatro em que você trabalha poderiam ir lá à Bolívia e também os bolivianos conhecer dentro do território nacional outras realidades, não? Eles encaminhar através do Ministério da Cultura, nós trabalhar e fazer as consultas respectivas e ver o que poderia dar certo, né? Bom, Reinaldo, você não provoca, você só acerta isso mesmo. Sim, a nossa ideia, a nossa intenção, como eu já repeti aqui várias vezes, é mostrar a cultura boliviana. Nós estamos fazendo uma encenação da dança e da música. Então, sim, há muito interesse em poder fazer vários workshops aí para que possamos mostrar para o mundo inteiro, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que não há uma evolução nesse sentido, principalmente da nossa cultura boliviana, para poder mostrar ao público, já seja em teatros ou em praças públicas ou em qualquer outro tipo de meios para poder apresentar.